Fala investidor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest. E nesse vídeo vamos falar sobre ENGIE, uma das maiores empresas do setor elétrico da nossa bolsa e que vem crescendo bastante nos últimos anos. Lembrando também que a ENGIE é uma das ações que eu tenho na minha carteira de investimentos, carteira essa que eu faço aberta aqui no YouTube. E se você é novo por aqui, eu já deixo o convite para se inscrever no canal Guilherme Invest e vamos juntos em busca da nossa tão sonhada liberdade financeira. Peço também que você já deixe o seu like, pois isso vai ajudar esse vídeo chegar a quem tenha interesse por esse tipo de conteúdo. Bom, e para começar, eu trago aqui os destaques referente ao terceiro trimestre de 2021 que a ENGIE divulgou na última semana e, em geral, esses resultados foram sim bem positivos. Para começar, teve um avanço de cerca de 18,5% no EBITDA da ENGIE, que apresentou o valor de mais ou menos 1,7 bi, e o acumulado de 2021 é de quase 5 bilhões. Já o lucro líquido apresentado nesse terceiro trimestre foi de 639 milhões, um aumento de mais ou menos 30% comparado ao terceiro trimestre de 2020, que apresentou o valor de 490 milhões de reais. Entretanto, o acumulado do ano foi de mais ou menos 1,4 bi, uma queda de mais ou menos 16%, comparado ao acumulado do ano passado, que foi de mais ou menos 1,7 bi. Essa queda ocorreu principalmente pelos resultados do segundo trimestre da ENGIE, que foram até que bem fracos, causados pelos efeitos da crise hídrica, que a principal fonte de geração de energia da ENGIE são as usinas hidrelétricas e foram muito afetadas pela falta da água. Mas nesse terceiro trimestre a ENGIE já mostrou uma situação mais controlada. No site do RI eu estava acompanhando a geração de energia da ENGIE e já era esperado que os resultados fossem mais positivos. Além disso, nesse trimestre também teve um grande avanço nas obras de transmissão de energia elétrica da ENGIE e também ocorreu a queda do IGPM, que algumas contas a pagar da ENGIE eram corrigidas por esse indicador que estava há alguns meses atrás bem elevado. Nesse terceiro trimestre também, o sistema de transmissão elétrico da ENGIE Gralha Azul, que é a primeira rede de transmissão da ENGIE, obteve a autorização para iniciar a operação e comercialização. E com isso a empresa oficialmente está entrando no setor de transmissão de energia elétrica. Também foi assinado o contrato de venda do complexo termoelétrico Jorge Lacerda, que vai gerar aí um caixa de mais ou menos 325 milhões. Isso faz parte da estratégia de descarbonização da ENGIE, que a empresa tem o foco realmente em gerar energia elétrica de fontes renováveis. A ANEEL também autorizou a entrada de operação das últimas centrais de geração eólica do Campo Largo 2. Hoje, a ENGIE é uma das maiores geradoras de energia do nosso país, onde as principais fontes de energia que a ENGIE gera são provenientes de usinas hidrelétricas e por conta da crise hídrica, a ENGIE teve um grande impacto negativo na sua geração de energia, principalmente nos meses do segundo trimestre de 2021. Entretanto, como podemos avaliar nesses resultados, essa situação já está mais controlada. Os contratos das maiores usinas da ENGIE são para depois de 2030 e isso já pode deixar o investidor bem tranquilo. Além disso, a empresa também tem algumas termoelétricas que está se desfazendo, como a Jorge Lacerda, que já foi acertada à venda, mas seguindo a estratégia da empresa, logo não deve ter mais nenhuma termoelétrica no seu portfólio. E as usinas complementares, que são as usinas menores da ENGIE, essas complementares são formadas principalmente por usinas eólicas, existem também algumas de biomassa. Recentemente a ENGIE também fez investimento em usinas solares e algumas pequenas centrais hidrelétricas. Nos últimos anos, basicamente em todos os anos, a ENGIE fez novos investimentos em geração de energia e no momento existe um projeto eólico em implementação, que é o de Santo Agostinho. Esse projeto ainda está bem no início e tem um investimento previsto de mais ou menos 2,3 bi e o início das operações é para, no máximo, março de 2023. A ENGIE também está com um projeto em expansão, que são os seus conjuntos fotovoltaicos. Além disso, existem projetos em desenvolvimento que devem entrar em construção para os próximos anos. Agora, saindo do setor elétrico, a ENGIE também atua com transporte de gás através da TAG, que é a transportadora associada de gás. A TAG é a maior transportadora de gás natural do Brasil
e possui uma infraestrutura de mais ou menos 4,5 mil quilômetros de gasoduto, ultrapassando 10 estados e quase 200 municípios. E aqui tem um mapa que mostra por onde ultrapassa essa tubulação de gás da TAG. Nesse ano de 2021 também a ENGIE vai iniciar oficialmente no setor de transmissão de energia elétrica. Essa era a parte do relatório que eu estava mais interessado, principalmente o Sistema Gralha Azul, que é o primeiro projeto de linha de transmissão da ENGIE, que atingiu cerca de 95% das suas obras, ou seja, já está quase aí na cara do gol e logo deve estar em 100%. Nessas linhas de transmissões, o investimento estimado é de mais ou menos 1,7 bi, são cerca de 1.000 quilômetros de linhas de transmissão, e a RAP contratada é 231 milhões de reais. E a partir de agora, a ENGIE vai começar a atuar também com transmissão de energia elétrica, que é o subsetor dentro do setor elétrico conhecido por ser o mais seguro, pois basicamente se as linhas de transmissões estão lá funcionando, a ENGIE vai estar faturando com isso. E o segundo projeto de transmissão de energia elétrica da ENGIE é o Novo Estado. Esse projeto também já está bem avançado e tem a previsão para entrar em operação no primeiro semestre de 2022. E o Novo Estado conta com mais ou menos 1,8 mil quilômetros de linhas de transmissões. O CAPEX estimado é de mais ou menos 3 bilhões de reais e a RAP contratada 313 milhões de reais. Quando esses dois projetos de transmissão estiverem finalizados, a ENGIE vai ter aí em operação cerca de 2.800 quilômetros de linhas de transmissões de energia. Aqui eu trouxe essa DRE simplificada que mostra basicamente as receitas e os lucros dos últimos 21 anos da ENGIE. E percebam que houve um crescimento muito grande nesses últimos anos nas receitas da ENGIE, e quanto mais essas receitas crescem, mais a ENGIE tem de caixa e mais vem investindo e, consequentemente, mais as receitas crescem. Percebam que houve um crescimento exponencial, principalmente nos últimos anos. Assim como o lucro líquido, que também vem crescendo muito nos últimos anos, e a tendência é que esse crescimento continue para os próximos anos, pois, como eu já mostrei, a ENGIE vem fazendo muitos investimentos e quando essas obras forem finalizadas, devem gerar ainda mais receitas para a empresa. Sobre o endividamento, obviamente que a ENGIE precisou de capital para realizar todas essas construções e uma parte desse capital foi de terceiro. Hoje, o endividamento da ENGIE é de um pouco mais de 19 bilhões, descontando a disponibilidade que a ENGIE tem, temos uma dívida líquida de mais ou menos 14,1 bilhões. Houve um crescimento do endividamento da ENGIE nos últimos anos, entretanto, o EBITDA também cresceu bastante e atualmente a dívida líquida sobre o EBITDA apresenta o valor de 2, ou seja, em cerca de 2 anos a ENGIE gera recursos suficientes para honrar todas as suas dívidas. Já a composição dessa dívida, a ENGIE hoje tem em caixa mais de 4 bilhões de reais. Por conta disso, não deve ter dificuldades em pagar todas as suas dívidas de curto prazo. E notem que a maior parte dessa dívida vai ser amortizada entre os anos de 2027 e 2031. Aqui várias outras construções da ENGIE já vão estar em operação e gerando cada vez mais caixa. Logo, a empresa não deve ter muita dificuldade em honrar o seu endividamento. E sobre a composição desse endividamento, a maior parte está atrelada ao IPCA, o que nos dá uma certa segurança, pois boa parte dos contratos de concessões da ENGIE estão atrelados também ao IPCA. Aí, basicamente, um compensa o outro. Sobre a política de dividendos, no estatuto da ENGIE está previsto basicamente que 30% do lucro líquido deve ser distribuído a título de dividendos. Entretanto, existe um compromisso da administração que diz que o payout mínimo deve ser 55% e a ENGIE deve fazer ao menos 2 distribuições ao ano. Nos últimos anos, a ENGIE vem distribuindo 100% do seu lucro líquido e nesse primeiro semestre de 2021, mesmo com o payout de 100%, a empresa não apontou um bom dividend yield, pois as receitas e o lucro da ENGIE nesse primeiro semestre foi muito afetado pelos efeitos da crise hídrica. Lembrando que isso é um efeito não recorrente e em condições normais, a ENGIE deve ser uma excelente pagadora de dividendos.
Aqui eu trago mais alguns dos principais indicadores de Engie. Atualmente ela aponta um dividend yield de 6,6%, o que é um bom retorno sobre um investimento. O P sobre L 12,82. Em menos de 13 anos a Engie gera só de lucro líquido o seu valor de mercado atual. Entretanto, vale ressaltar que o lucro líquido é crescente e, seguindo a tendência, a Engie nos próximos anos deve apresentar um lucro líquido maior do que o de 2021. O P sobre VP atualmente é de 4,09. Existe aí um certo ágio nas ações da Engie, levando em conta o valor patrimonial atual, que é de 9,66, e esse ágio existe porque a empresa vem crescendo muito nos últimos anos. O endividamento, como eu já falei, a dívida da Engie está sim bem controlada e isso não deve representar uma preocupação para os seus investidores. A margem líquida é bem aceitável, 18,58%, o ROI está excelente, 31,92%, e como eu já citei, a Engie vem crescendo bastante nos últimos anos e quando as suas construções forem finalizadas, as receitas e os lucros da Engie devem crescer ainda mais. Bom pessoal, eu espero que todos tenham gostado desse vídeo. Comenta aí se você é investidor da Engie. Um forte abraço e até o próximo vídeo.